Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Por bondade, abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 4, versículo 11 a seguir. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 11 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus por me conceder mais esta rica oportunidade de meditar um pouco mais em sua poderosa palavra. Não sou merecedor e de fato não sou, mas Deus usa de misericórdia para conosco. Quero tributar a Deus honra, glória e gratidão a Deus pela vida do pastor presidente deste campo, como também o pastor desta igreja. Que Deus em Cristo Jesus continue dando a eles sabedoria, discernimento, entendimento, graça e muita saúde para eles continuar conduzindo o povo de Deus aos céus. Toda a diretoria do Círculo de Oração, Deus abençoe, recompense e prospere as irmãs em tudo, e que Deus continue sustentando-as debaixo da tua graça. Quem encontrou, diga amém. Quem está vivo, diga glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 11. A Bíblia que eu estou, a tradução é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, e o nosso Deus é o mesmo também. Versículo 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos ou retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado é. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça, para sermos socorridos em ocasião oportuna. Podei-vos assentar por gentileza. Aproveitando da sua paciência, se você puder, olhe para quem está ao teu lado, diga a ele ou a ela assim: retenhamos firmemente a nossa confissão. Quem já confessou Jesus aqui? Bom é servir ao Senhor, estar na sua presença. O coração estava bastante aflito, e quando recebi o convite para estar com os irmãos aqui, alguns meses atrás, falei com o Senhor em oração e pedi a Deus uma palavra, e o Senhor me fez relembrar desse texto, e vou tentar passar aos irmãos tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, sabendo que Jesus está no nosso meio por intermédio do Espírito Santo, e milagres da parte de Deus já estão acontecendo. Deus está no nosso meio e milagres da parte dele já está acontecendo. Você crendo ou não, Jesus está fazendo uma grande obra no nosso meio nesta noite. Quando Deus usou a irmã que estava louvando, dizendo que Jesus estava curando, o Senhor já havia falado comigo que estava curando algumas mulheres aqui nesta noite. Dentre elas, se eu estiver falando algo de mim mesmo aqui, Deus pode me matar aqui agora,
Mas se as palavras que estão saindo da minha boca é do próprio Deus, este milagre há de acontecer. Dentre elas, tem uma irmã que está com muitas dores nas pernas, as pernas chegam a estar inchadas. Mas até o final deste culto, Deus está te tocando e você vai voltar para sua casa com alívio da parte de Deus. As suas veias vão ser desentupidas, a sua perna vai desinchar e você vai até o final do ano viver dando glória a Deus misturado com aleluia, como um sinal de Deus aqui nesta festividade, porque o Senhor está no nosso meio. Eu tenho me atento a ler a epístola aos Hebreus nesses últimos anos, e bem verdade é que os escritos que aqui estão narrados a nós, por intermédio do escritor, a qual não dizem qual é, alguns dizem ser Paulo, outros dizem que não é, uma carta anônima, mas nós sabemos a quem é endereçada, aos hebreus. Falar do povo hebreu, irmãos, é bastante fácil, pois a Bíblia nos revela com muita propriedade quais são as características deste povo e por que Deus os escolheu para vivenciar uma aliança. O povo hebreu é descendência de Abraão, Isaque e Jacó, e que fora escolhido por Deus para vivenciar uma aliança. Êxodo capítulo 17, 18 e 19, Deus revela a sua vontade de se relacionar com este povo e escolher este povo para vivenciar uma aliança. Salvo engano, no livro de Êxodo, capítulo de número 19, vai dizer que Deus comunica a Moisés o seu desejo de se relacionar com este povo, e ele diz a Moisés: olha, Moisés, diga a este povo que se eles ouvirem a minha voz, se eles fizerem tudo quanto eu mandar, eles serão reino sacerdotal. A palavra sacerdote, dos muitos significados, o que se encaixa ali em Êxodo 18 e 19 é aquele que representa o sagrado. Deus estava escolhendo uma nação para o representar nesta terra, e por intermédio desta aliança, por intermédio desta aliança, a nação de Israel iria representar Deus aqui nesta terra, ou representar o governo de Deus aqui nesta terra. Diante disso, nós estamos falando de um povo que Deus se dedicou exclusivamente a governá-los, a cuidar deles, a apresentar todo o seu domínio, toda a sua soberania, todo o seu cuidado para com este povo. Só que há uma deficiência no meio deste povo que revela muito aquilo que opera em todo o caráter da humanidade. Deus vai avisar, não por uma vez, mas por várias vezes, que este povo, o povo hebreu, escolhido por ele para vivenciar uma aliança, por muitas vezes e por muitos momentos, não teve desejo de conhecer o Deus que os escolheu para vivenciar uma aliança. Quando o escritor aos Hebreus começa a falar com este povo acerca das obras do Senhor Jesus Cristo, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o primeiro ponto que ele usa é justamente isso: olha, porque Deus, por muitos modos e de muitas maneiras, falou aos nossos pais por intermédio dos profetas, revelou a sua grandeza por intermédio dos profetas. Só que quando você vai ler acerca dos profetas e as palavras de Deus que saíram da boca dos profetas para este povo, você percebe que em vários momentos Deus manifesta a sua indignação para com esta nação, pois neles, eu repito, não havia o desejo de conhecer a Deus. Se você pegar, por exemplo, o livro de Oséias, capítulo 4, salvo engano, Deus vai dizer que Israel vai perecer porque lhes falta o conhecimento. A palavra conhecimento ali não é aquele conhecimento adquirido numa cadeira acadêmica, onde você senta para pesquisar certo assunto. A palavra conhecimento ali está fazendo referência ao alcance da intimidade por intermédio do conhecer. Deus estava dizendo para a nação de Israel que eles não alcançaram a intimidade que Deus havia proposto a eles, porque eles não tiveram desejo de conhecê-lo.
Se você pegar o livro de Isaías, capítulo 1, salvo engano, Deus vai dizer por intermédio do profeta Isaías: olha, o boi conhece o seu possuidor, a ovelha, a jumenta, conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece, não sabe quem eu sou. No mesmo livro de Oséias, no capítulo 6, salvo engano, vai dizer assim: prossigamos e continuemos a conhecer o Senhor, porque no capítulo 4, Deus vai dizer que porque eles não conheceram o Senhor, eles não honraram o Senhor, e por não honrarem o Senhor, Deus também não os honraria. Se você pegar o livro de Malaquias, por exemplo, e ler com muita dedicação, você vai perceber Deus dizendo: olha, se eu sou o Pai, aonde está o meu temor? Se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra, o meu temor? Melhor seria que vocês fechassem a porta da igreja do que acendessem o fogo do meu altar inutilmente, porque vocês não me conhecem. Esta nação aqui, a nação de Israel, escolhida por Deus para vivenciar uma aliança profunda, de intimidade, de responsabilidade. Deus falara com eles de muitas maneiras, e por muitas vezes, por intermédio dos profetas, para que eles agora voltassem ao Senhor e viessem a se relacionar com Ele. Eu costumo dizer que a doença que se manifesta sobre a nação de Israel é o adultério espiritual. Adúltero é aquele que adultera, transforma, modifica uma aliança para satisfação própria. E a Bíblia diz-nos que existem os adúlteros físicos, os adúlteros intelectuais e também os adúlteros espirituais. Homens e mulheres que adulteram a aliança, seja ela do casamento físico, ou seja ela da aliança espiritual, para suas próprias satisfações e por seus próprios desejos. A nação de Israel revela de muitas formas esta evidência deste adultério. Por vezes você vai encontrar a Bíblia dizendo que eles adoraram a Baal, a Zera, Moloque e tantos outros deuses, e trocaram a glória de Deus, e se afastaram da vontade de Deus para adorar a deuses corruptíveis, deuses que na verdade foram construídos por mãos humanas. É Deus revelando a deficiência do caráter daqueles a quem Ele escolheu para vivenciar uma aliança. E quando você estuda acerca disso, você percebe que apesar de Deus falar com eles por intermédio dos profetas, de muitas formas e de muitas maneiras, eles não se relacionaram com Deus segundo o propósito que Deus havia determinado para com eles. Agora, o escritor aos Hebreus está dizendo assim: Deus não está falando por intermédio dos profetas, Deus está se revelando por intermédio do seu Filho. Ele está agora falando por intermédio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está dizendo: olha, apesar de vocês terem tido o privilégio de poderem se relacionar com Ele por anos, por séculos, por milênios, e vocês não aproveitaram esta oportunidade, Ele ainda se revelou a nós por intermédio do seu Filho, para que pudéssemos dar continuidade ao relacionamento, continuidade a esta intimidade, revelando-nos o seu Filho, e a qual Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual Ele sustenta todas as coisas por intermédio da palavra do seu poder. Agora, o escritor aos Hebreus vai falar daquele que nós conhecemos por experiência, Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai começar a falar de Jesus e da superioridade de Jesus, até chegar nos textos que nós lemos para a base desse sermão aqui nesta noite. O escritor vai separar Jesus de tudo e de todos, e vai colocar Ele exaltado no lugar mais alto que pode se estar, que é o trono da sua glória. Ele vai nos revelar Jesus de uma forma tão profunda, tão íntima, que se nós entendermos quem é Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma, se compreendermos que Ele é o nosso Salvador. Aleluia.
Primeiro, ele vai dizer que agora Deus está se revelando por intermédio do Filho. Agora, Deus se revelando por intermédio do Filho, Ele concede a Jesus o sustento de todas as coisas por intermédio da palavra do seu poder. E ele começa dizendo: olha, porque Cristo é o Filho de Deus, e Ele é superior aos anjos, Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que qualquer criatura angelical criada por Ele mesmo. Todo poder, toda soberania, toda glória, toda majestade, toda evidência de poder é manifesta naquele que foi enviado por Deus para revelar a sua vontade aos homens. E ele começa dizendo: olha, porque esse Jesus, aleluia, porque esse Jesus que foi enviado por Deus, a qual é herdeiro de todas as coisas e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o seu trono está estabelecido para sempre, e a equidade é o cetro do seu governo. Aleluia. Quando eu li isso aqui, meus irmãos, o meu coração se alegrou de forma muito grande, porque agora o escritor está nos apresentando Jesus sentado no trono, e está dizendo que o cetro do seu governo, ou seja, a autoridade das suas decisões, é tomada pelo princípio da equidade. Deus vai tratar todos os homens de forma igual, semelhante, e da mesma forma que Ele trata o irmão Isidoro, Ele vai tratar a irmã Maria, e da mesma forma que Ele trata com a irmã Maria, Ele vai tratar com o irmão João, porque apesar dele estar sentado no trono, Ele não vai fazer acepção de pessoas, e o cetro do seu governo vai ser por intermédio da equidade. Ele vai julgar com equidade, Ele vai julgar com justiça, Ele vai tratar a deficiência do meu caráter da mesma forma que trata a deficiência do seu. Ele vai tratar a recompensa da minha obediência da mesma forma que vai tratar a recompensa da sua obediência, porque Ele não trata de maneira diferente, desigual. Ele governa em equidade. Isso, irmãos, pode nos alegrar, porque Ele é justo juiz, e o seu trono está estabelecido para sempre, e Ele está ali julgando com equidade, porque Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oh glória! Que badagasser de agarraçar de macer. Oh glória a Deus! Vocês conseguem imaginar isso aqui, irmãos? No contexto que nós estamos vivendo de injustiças sociais, no contexto em que nós estamos vivendo, que toda estrutura familiar está destruída, e que pais não sabem governar os filhos, e os filhos não sabem ser governados por seus pais, que em nós opera alguns preconceitos, e nós tratamos só aqueles que são iguais a nós, e os diferentes de nós, às vezes a nossa mão é mais pesada, e para aqueles que são parecidos conosco, a nossa mão, a nossa palavra, o nosso julgamento é um pouco mais leve, um pouco mais aliviado. O escritor está dizendo assim: olha, Jesus, apesar de ser feito um pouco menor do que os anjos, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por intermédio dEle, e o trono dEle está estabelecido para sempre. E Ele não governa como você, homem falível. Ele não determina como sentimento humano. Ele é Deus. A equidade é o cetro do seu governo. Ele ama a justiça, Ele odeia a iniquidade, e apesar de ser feito um pouco menor do que os anjos em forma humana, todas as coisas estão debaixo do seu governo, do seu comando, e tudo que existe só existe por causa dele. Uma frase eu ouvi muito na minha infância. Sempre fui frequentador de círculo de oração. Minha avó, irmã Severiana, mineira brava, irmãs, daquelas que pisava no pescoço para dar surra em neto desobediente, ela nos obrigava a ir para o círculo de oração. Toda
Toda quarta-feira, o lugar gostoso para dormir era no círculo de oração das 2 às 4. Mas havia uma frase no meio daquelas irmãs que eu não ouço mais. Oh, glória! Aquelas irmãs não eram um tempo como o nosso, irmãos, 20 anos atrás, aonde a prosperidade está acessível a todos. Provavelmente todo mundo aqui tem um carro, uma condução, uma casa agradável para viver. Talvez não seja mais luxuosa, mas o celeiro está cheio, tem comida na geladeira. Aquela época, 20 anos atrás, os crentes eram conhecidos por causa das aflições que passavam, dos sofrimentos que estavam acessíveis a ele, por conta do intermédio do evangelho. Mas havia uma frase no meio daquelas irmãs que eu não esqueço. É porque quando uma chegava para outra e dizia assim: como que está a família? Não está muito boa não. E o casamento da tua filha? Não está muito bom não. E a vida financeira? Não está muito bom não. Mas elas concluem e dizem assim: mas quem tem Jesus tem. Glória! Como que está a saúde, irmão? Olha, eu estou com umas dor na coluna, estou com a minha diabetes alterada, mas quem tem Jesus tem tudo. Esse texto aqui, irmão, você entender que Deus está sentado no trono, e quem está subjugado a este governo, nada vai lhe... Levanta a mão, por favor, para receber esta palavra. Nada vai lhe faltar. O cuidado de Deus estará para com você, e não importa a circunstância a qual você esteja passando, você não estará sozinha, e Ele vai te julgar com cetro de equidade, porque Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Aleluia! Há uma graça nos envolvendo aqui nesta noite. Quem tem Jesus tem. O escritor não para, ele continua. Ele está dizendo assim: olha, Ele é maior do que os anjos, Ele é mais poderoso do que os anjos. A equidade é o cetro do seu governo. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Ele foi feito um pouco menor que os anjos em estatura humana, oh glória, mas nada está fora do seu domínio. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Esse Jesus que está sentado no trono, e que o cetro dele é a equidade, do seu governo é a equidade, esse Jesus conduziu muitos filhos à glória por intermédio do sofrimento. E tem mais: Ele não tem vergonha de lhe chamar irmãos. Quando eu li isso aqui, irmãos, foi como se fosse um murro na boca do meu estômago. Era Jesus dizendo para mim diretamente: Isidório, eu não tenho vergonha de chamar meu irmão. O escritor não para, irmãos, por isso que é bom ler a Bíblia. Ele vai dizer assim: Ele não tem vergonha de chamar irmãos. E tem mais: Ele não socorre a anjos, mas Ele socorre toda a descendência de Abraão. Eita Jesus, irmão. Quem tem Jesus tem. Tu lembra, minha irmã? Tu lembra que a crise entrou no meio da tua família e da tua casa? Foi um ano difícil, que parecia que desta vez você ia chutar o balde, desistir de tudo, mas você dobrou o joelho e clamou por um socorro da parte de Deus. Tu lembra? Que o teu casamento estava por um fio.
que o teu marido ficava mais no bar do que em casa, mas você dobrou o joelho e clamou por socorro. Tu lembra quando tu pegou o exame e as notícias não eram boas, mas você dobrou o seu joelho e clamou por um grito de socorro, e você ouviu aquela voz suave descendo como uma brisa bem no meio de um verão escaldante, dizendo: eu estou contigo. Não temas, porque eu te ajudo, te sustento, te seguro com a destra da minha justiça. O meu socorro está para convosco. Quem tem Jesus tem. Glória, oh glória, oh glória. Por um minuto fecha os seus olhos, um minuto só, agradeça esse Deus, vai. Por um minuto vai relembrando aí dos socorros que você teve na hora oportuna. No dia da tua aflição, vai lembrando do alívio que Ele trouxe para a tua alma no deserto que você estava passando, oh glória. Por um minuto vai lembrando da grandeza dEle, do favor dEle, do socorro dEle, da soberania dEle. Vai lembrando que Ele nunca te abandonou, mesmo nós sendo infiéis, Ele permaneceu fiel e estendeu a sua mão ao teu favor. E se você puder, abre a tua boca e adore a Ele aqui nesta noite. Um minuto, declare o seu amor para com Ele. Olha que vai ser. Quando chega no capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: irmãos, por causa disso, eu preciso que vocês se apeguem com mais firmeza ao quê? Glória. As verdades que vocês ouviram. Oh, glória. O escritor está dizendo assim, ó: eu preciso que vocês se apeguem às verdades que vocês ouviram, para que vocês jamais se desviem dela. Aí ele começa a falar de dois grandes problemas. E quando ele vai falar desses dois grandes problemas, ele usa o exemplo de Moisés. E ele diz que Jesus é maior do que Moisés. E ele diz assim: meus irmãos, tomem cuidado com o sono da negligência. Segundo, tomem cuidado com a incredulidade. Por quê? Porque isso pode produzir dureza no seu coração. E se isso acontecer, vocês ficarão de fora do repouso eterno reservado para vocês. Aí ele dá um conselho, que é o conselho de Deus para nós aqui nesta noite. Ele diz assim, ó: retenham firmemente a vossa confissão. Oh, glória. Oh glória, oh glória, oh glória. O sono da negligência é perigoso. Sabe por quê? Porque Jonas colocou aqueles que estavam no barco em perigo, porque ele estava. Sansão perdeu a sua intimidade quando
Eita Jesus bom. Isso é tão perigoso, irmãos, que o próprio Deus fala por intermédio de Paulo aos Efésios capítulo 5. Ele diz assim: pelo que diz o Senhor, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porque o sono da negligência, aleluia, nos enfraquece. E o que eu vou dizer aqui é lógica, mas eu preciso dizer: um dorminhoco não consegue acordar outro dorminhoco. Só quem está despertado consegue acordar quem está dormindo. Oh glória. Eu tenho uma pergunta simples, você responde para Deus, não precisa responder para mim. Quem é você nesse cenário, que dorme ou que está acordado? Porque o sono da negligência produz incredulidade, incredulidade endurece o nosso coração. E com o coração endurecido, nós ficamos de fora do lugar do repouso eterno. Vou fazer uma pergunta muito simples e eu já sei a resposta. Muito simples e eu já sei a resposta. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Levanta a mão quem quer ir para o céu, irmãos. Quem tem desejo de ir para o céu, levanta a mão. E para o outro lugar, quem tem vontade de ir? Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Cutuca quem está, fala assim, ó, fala assim: se você não acordar, no céu você não vai entrar. Porque no céu só entra quem está vivo. E quem está vivo trabalha. Quem está vivo ora, quem está vivo jejua, quem está vivo prega, quem está vivo carrega a cruz, quem está vivo vive para a glória dele e não se preocupa com as adversidades que estão diante, porque eles sabem que o alvo deles é Cristo e o céu está reservado por toda a eternidade. Oh, aleluia! Esforcemo-nos. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Olha aqui que ele vai dizer: esforcemo-nos. O que é esforço, irmãos? Há um texto bíblico que diz assim, que o reino dos céus é tomado pela força. A tradução mais próxima do original é aquilo que produz força. Ou seja, o esforço produz força. O reino dos céus é alcançado por intermédio do esforço de cada um de nós. Porque através do esforço eu produzo força, e essa força me faz alcançar o reino. Oh glória! Por que Jesus usa esta palavra? Como que é seu nome? Pastor Edmar pode ser muito mais forte do que o irmão Isidoro. Se fôssemos percorrer uma maratona de 40 quilômetros, talvez ele terminasse em 2 horas, pela sua força, pelo seu vigor, pela sua robustez. Mas eu, como sou mais fraco, talvez eu fizesse em 10 horas, 8 horas. O céu não é tomado pela força, porque você pode ser muito mais forte do que eu, mas se eu me esforçar ao ponto de alcançar o mesmo alvo que você, eu também poderei chegar no céu de glória. Com todo respeito à igreja, mas sabe o que nos falta, pastor Sinomar? Esforço. Se esforçar para ser crente, se esforçar para viver o reino. Oh glória, oh glória. Vou usar o exemplo da minha avó de novo, irmã Severiana.
Minha avó nunca me deu um celular. No máximo, ela dava R$5 para mim e para o meu irmão dividir quando ela recebia. Minha avó faleceu com 83 anos de idade, ela teve Alzheimer, ela teve AVC. No Alzheimer, e por conta do AVC, ela morreu. Mas todo dia, de segunda a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia, 6 horas da manhã, ela entrava no meu quarto, acordava eu e meu irmão e colocava eu e ele para orar com ela, todo dia, 6 horas da manhã. E ai de nós se a gente não orasse. Sabe como que minha avó era? Se ela conhecesse o Senhor, pastor, ela ia orar, ela estava orando lá. Aí ela ia orar pelo município de Jauru, ia lembrar daqui do município da comunidade Luciara. Luciara ia lembrar do Senhor. Aí ela ia começar a orar pelo Senhor. Ela ia lembrar que o Senhor é casado, ia orar pela esposa do Senhor, ia lembrar que o Senhor tinha filho, vai orar pelos filhos. Aí orar pelo ciclo de oração, irmãos, e era, ó, 2 horas e meia de joelho. Quem é que estava obrigado de joelho do lado dela? No entanto, que eu e meu irmão fomos batizados com o Espírito Santo com 8 anos de idade. Porque quem quer ser batizado tem que orar para ser batizado, irmãos. Hoje, nós somos, com todo respeito, minhas irmãs, eu não vim aqui para ofender vocês. Eu não vim aqui para apontar erro de ninguém. Eu vim aqui como homem de Deus para acordar quem está dormindo. Hoje, você dá celular, você compra carro, você dá fazenda, mas o teu filho não senta com você para orar, para comer a Bíblia Sagrada, para se alimentar das coisas do céu, porque você voltou a cochilar. O sono da negligência. Não, meu filho é empresário, meu filho é advogado, meu filho é engenheiro, meu filho é fazendeiro. Aí você pergunta, e como que ele está na igreja? Está desviado, mas está bem. Glória, oh glória, oh glória. Alabar que van de gaser dior que va ser. Alamandor que va ser beande gai que bor que va ser. Aremocai via, Deus está levantando mulheres aqui, alar que va ser, que pararam de exercer, oh glória, que pararam de fabricar os tecidos como Dorcas, oh glória, para vestir aqueles que não têm vestimenta. Você vai voltar a fazer tecido. Pessoas que estão sem vestimentas espirituais, Deus vai usar você na tua casa, na tua família, na tua igreja, no ambiente a qual você está estabelecido. Deus vai te acordar aqui nesta noite, e Ele está dizendo, esforça-te, 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 porque grande é a vitória. Ei, sabe qual deve ser o teu pensamento, minha irmã? Deve ser o mesmo de Jesus Cristo. Tu acha que foi fácil para Ele carregar o madeiro até o alto do Calvário? E as pessoas que outra hora sentavam com Ele, aplaudiam Ele, diziam hosana nas alturas, agora dizendo que Ele não valia nada e que Ele deveria ser crucificado mesmo. Mas Ele se esforçou até o fim. Ah, mas meu marido é um ingrato. Continua se esforçando. Por quê, irmãos? Porque vai valer a pena, glória.
Oh, glória. Mas o meu filho é isso, minha filha, continua se esforçando, porque quando tu chegar no final vai valer a pena. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Há um ambiente preparado por Deus aqui nesta noite, irmãos. Há um grande milagre da parte de Deus para as famílias aqui desta região. Deus está falando fortemente ao meu coração que grandes livramentos estão vindo para as famílias aqui representadas. Deus vai voltar a usar estas mulheres com autoridade. O céu estará aberto diante das vossas cabeças. Quem tem Jesus tem. Sabe quando que Deus me fez lembrar disso aqui, irmãos? 2021, 1º de julho de 2021. Fazia 11 dias que meu irmão estava na UTI com Covid-19, 30 anos de idade. O casamento dele seria no dia 8 de julho. Dia 1º de julho, meu celular acabou a bateria, minha vizinha acorda a gente. A notícia: seu irmão faleceu. Anos de idade. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o meu pastor. O pastor Enésio falou assim: Isidório, Deus não erra. Eu desliguei o telefone e eu falei assim: e aí, Deus? A tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a minha família toda estava orando. Aí o Espírito Santo chegou para mim e falou assim: Isidório! Eu falei: o quê? A minha graça te basta. Mas eu quero, meu irmão. A minha graça te basta. Traz ele de volta. A minha graça te basta. Tu não prega que quem tem Jesus tem tudo? Oh, glória. As suas percas terrenas não podem se comparar com aquilo que você tem. O que você tem revela segundo a sua plenitude. E Deus pode ser para você aquilo que você precisa na medida da sua necessidade. Eu não entendi. Falou: o que você quer que eu seja, Isidório? Porque eu sou pleno. Eu posso ser o que você precisa na medida da sua necessidade. Se você precisa que eu seja a cura, eu vou ser a cura. Se você precisa que eu seja pai, eu vou ser pai. Se você precisa que eu seja irmão, eu vou ser irmão. Se você precisa que eu seja socorro, eu vou ser socorro. Porque eu sou o que você precisa na medida da sua necessidade. Olhe para quem está ao teu lado, diga para ela ou para ele assim: quem tem Jesus tem tudo. Moisés, eu não vou mais andar no meio do povo. Não vou estar mais no meio dele. Ele falou: não tem problema, eu vou sair para fora do arraial. Porque o que importa para mim é a tua presença. A Bíblia não diz, mas eu imagino Moisés dizendo assim: a terra pode ser até boa, ela pode até emanar leite e mel, mas se eu tiver que ficar no deserto para ter a tua presença, eu fico aqui no deserto, porque sem a tua presença eu não fico. Oh, glória. Talvez seja por isso, irmãos, eu encerro aqui.
que o escritor vai dizer: esforcemo-nos, pois, a entrar neste repouso eterno. Por isso, retenha firmemente a sua confissão. Por quê? Porque a palavra dele é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, junto e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Glória a Deus. Versículo 13: e não há criatura alguma que esteja encoberta diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Deus tudo vê. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. Deus tudo vê. Alguém deve estar pensando assim: lá vem o irmão Isidoro falar de pecado escondido. Não é só isso, irmãos. A palavra está dizendo que ele vê tudo. Ele não só vê o fracasso da sua moral, ele vê as lutas que você passa. Aleluia. Ele vê os conflitos que você tem no dia a dia. Ele vê tudo. Oh glória. Ele vê que não é fácil muitas das vezes você vir para a igreja, para o círculo de oração, para a campanha, para a festa, que seja. Ele vê tudo que você passa. E Ele contempla a intenção do teu coração em todos os momentos que você passa na sua vida. Glória. O que é isso, irmão Isidoro? Ele está vendo se você está retendo firmemente a sua confissão. Ele vê tudo. Oh glória. Oh glória. Oh glória. O que eu vou dizer aqui, irmãos, parece jargão de pregador, mas é uma verdade. Porque aqui dentro parece que a gente revela algumas coisas que nós não somos. Oh glória. Deus está dizendo assim: não importa, eu vejo você em todo lugar, eu te enxergo em todo lugar. Eu sei se você é crente na sua casa, eu sei se você é crente com seu marido, eu sei se você é crente com teus filhos, eu sei se você é crente com seu pastor, eu sei se você é crente com seus vizinhos. Eu estou te contemplando em todos os lugares. E tem mais, eu estou sondando o teu coração. Aleluia. Ele podia parar por aí, irmão, e assim: mas irmãos, retenham firmemente a vossa confissão. Por quê? Porque vocês têm um sumo sacerdote que se compadece da sua fraqueza. Ele está dizendo assim, ó: seja fiel, vale a pena ser fiel, porque você tem um sumo sacerdote que se compadece de você. Ele sabe que você é fraco, ele sabe que em algum momento você vai falhar e vai fracassar, mas em todo momento ele está te aperfeiçoando por intermédio da sua fraqueza. Alabacandarai. Alamã, Paulo vai dizer aos Efésios: irmãos, eu estou orando por vocês, para que vocês sejam corroborados com poder, mediante o Espírito do seu homem interior, e assim Cristo habite no vosso coração. Para quê? Para que vocês possam estar arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender qual é a altura, a largura, a profundidade do conhecer do amor de Cristo. Em Efésios 6, ele conclui o raciocínio e diz assim: portanto, fortifica no Senhor e na força do seu poder. Porque lá em Neemias ele vai dizer assim, que a alegria do Senhor é a nossa. Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso: eu estou orando, irmãos, para que vocês estejam arraigados e alicerçados. Tem algum pedreiro aqui? É pedreiro? Se o alicerce não é bom,
que acontece com a casa? Com as paredes da casa? Racha tudo, irmãos. Paulo está dizendo assim, ó: não importa o tamanho da tua casa, o que importa é o alicerce a qual ele foi construído. Não importa se você é uma árvore grande, robusta, muito bonita, o que importa é a profundidade das suas raízes. Por isso eu estou orando por vocês, para que vocês estejam arraigados, alicerçados em amor. Alá, que você Alá, porque você pode ser uma árvore bem pequenininha, mas se as suas raízes forem profundas. Quando eu li isso aqui, pastor, eu falei assim: Deus, eu quero ser um algodãozinho do mato. Porque minha avó tinha mania de fazer umas raizadas lá, e ela levava a gente para arrancar raiz, pastor. E o que eu odiava arrancar, pastor, era o tal do algodãozinho do mato. O ordinário é desse tamanhozinho assim, tem uma florzinha amarela. Quando tu junta nele, não tem Cristo que tira aquele lugar da terra. Porque as raízes dele são... Jesus está fazendo chover aqui hoje, irmãos, para a tua raiz descer. Levanta a mão, por favor, você que está aí fora, você que está aqui dentro, levanta a mão. Deus vai fazer você ter raiz profunda. Nada mais vai te arrancar do lugar da bênção, do lugar da vitória, do lugar da provisão. Nenhum vento mais te derruba, nenhuma aflição mais coloca você em tristeza profunda, porque a partir de hoje Deus está te estruturando. Recebe força, recebe vigor, recebe força, recebe vigor que desce do alto. Ei, mulher, tu não vai mais perder noite de sono. Alamandarai que rabacerdia que basara. Alamandana bacandara 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 rebacer de bacaiosai. Tu não vai mais perder as tuas estruturas. Tu não vai ficar mais desequilibrada e perder a razão. Não vai mais. Fica de pé comigo. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus, eu estou entendendo. Sim, eu vou dizer. Sim, meu Deus. Alabor que randor que bahai que vaser diogai. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Eu vejo uma grande palavra escrita bem em cima desses dois círculos de oração. E a palavra que eu vejo escrita é provisão. Alar que bandegai raser que bor que vaser. Alabanduri que vaser. E desta palavra surge outra palavra que é salvação. Alai que arbe camosia. Deus está dizendo aqui nesta noite que Ele vai prover salvação no meio da casa destas mulheres. Alamandur que vai ser, Ribica erebor que vai ser de cai que vandia.
Ribicariondiar que va ser de amor, que va ser de Deus. Estenda as suas mãos o mais alto que você puder. Alarbiondigar que va ser de pior que va ser. Traga alguém da tua família em tua memória agora. Alguém que precisa de um socorro urgente da parte de Deus. Alar que vai ser. Há um cenário de guerra estabelecido nesta noite. Deus está destravando a batalha e nos garantindo a vitória. Há um muro de fogo em volta deste terreno. Enquanto a igreja está com as mãos estendidas, Deus está guerreando em favor das famílias aqui representadas. Deus está dizendo: eu sou um Deus que atravessa fronteiras. Por causa da tua oração, eu vou em outro município, eu vou em outro estado, eu vou em outro país, por causa da oração que tu faz aqui neste lugar. Que vai, que me ouva sé, uribicadelai que rai covacé, di bare, di camor ribiassé, di mi alambor que cavacé. Isso. Recebe força enquanto você ora. Recebe vigor, renovo enquanto você clama. Vem louvar. Minha irmã, se tu puder, abraça quem está do teu lado aí. Ore por ela, ore por ela. Mandará, só há um Salvador. E barrecaio serve candiasse. Há poder de Deus descendo sobre esta casa. A virtude do alto descendo sobre esta igreja. Tem santidade e virtude descendo sobre estas irmãs. Isso, pode chorar, que é lugar de chorar mesmo. A dupla vai louvar. Enquanto eles louvam, você também adora a Deus junto com eles. E enquanto você clama por esta vida, oh glória, Jesus vai salvar alguém aqui nesta noite. Vai orando, abre a tua boca e vai orando. Você que está aí fora, estende as suas mãos para receber. Alabarrianjor que van de bar que Ela ficou sabendo que ele estava fazendo milagres pela região. Ela estava sofrendo, mesmo assim saiu seguindo ele com a multidão. Como prova que Deus está nesta palavra, Deus vai curar algumas pessoas agora. Discriminada, a coluna vai voltar para o lugar. Assim, toda célula doente do teu corpo vai receber saúde. Com certeza vai ter toda enfermidade, seja ela de ordem física, psíquica, emocional, espiritual, vai desaparecer agora pelo nome de Jesus. Pelo poder que há na palavra, pelo poder que há no nome de Jesus, toda enfermidade agora desapareça. Ela buscou forças e então gritou: hoje é meu dia.
Tu não vai precisar mais tomar remédio para dormir. A depressão vai cair por terra. A alegria do Senhor vai tomar conta do teu coração. Mas na virtude dele, o corpo restaurou. Foi ele quem pegou o barro e fez o ser humano. Milagre para tua casa, para tua família, para tua história. A virtude que me tira ela do lugar. Quando ele faz algum transplante não tem rejeição. E dessa região ele não vai sair. Essa multidão é porque ele está também passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Oh, glória! O que vai acontecer? Porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer. Porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, calava sori, calava andar cerca. Ela chegou chorando e saiu sorrindo, o rosto abatido logo se alegrou. Ela estava aos poucos se diminuindo, mas na virtude dele o corpo restaurou. Foi ele quem pegou o barro e fez o ser humano. Seu laudo nunca tem engano, pode acreditar. Se a doença chega e vem causando dano, sua virtude que me tira ela do lugar. Quando ele faz algum transplante não tem rejeição. E dessa região ele não vai sair. Essa multidão é porque ele está também passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Está curando, está curando, está curando aqui. Está libertando, transformando muitas vidas aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Receba aí, receba aí. Jesus maravilhoso está passando aqui. Jesus maravilhoso está passando aqui. Aleluia! Estão sentindo a presença dele aí? Glória a Deus. Eu quero convidar uma pessoa que quer nesta noite fazer um concerto com o Senhor. Alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador. Você que distanciou-se da presença do Senhor, por um tempo você está cocheando entre dois pensamentos, e nesta noite o Senhor tem falado ao teu coração, e você está decidido a aceitar a Jesus, está decidido voltar para a casa do Senhor. Sai do teu lugar, nós queremos orar por você agora. Venha em nome de Jesus. É momento de guerra espiritual, irmãos. É um momento de batalha. Você orando, a igreja clamando, as correntes vão cair e as almas vão render aos pés do Senhor Jesus. Saia do teu lugar, você que quer nesta noite fazer um concerto com o Senhor. Aonde está a primeira pessoa para Cristo nesta noite? Se está aí fora no telão, ajude por favor, encaminhe, vê alguém aí. Levante sua mão e aceita a Cristo como Salvador. Onde está a primeira alma? Tem uma alma para Cristo? Nós queremos orar por você. Jesus vai te libertar. E você vai estar pronto, aguardando o momento também do arrebatamento. Sai do teu lugar e venha aceitar a Cristo.
Tem uma pessoa para Jesus? Que Deus conceda a você uma outra oportunidade. Nós não temos uma garantia para isso, mas oramos em teu favor, pedindo que Deus tenha misericórdia e venha dar uma outra oportunidade.